Quem está acompanhando a série? Quem não veio quarta-feira passada, a gente vai dar uma pincelada. Mas se você não veio quarta-feira passada, tem a pregação no YouTube. Amém? Se você quer acompanhar, nós estamos em 21 dias de jejum e tem edificado demais as nossas vidas, não é verdade? Nossa, eu tenho sido muito edificado pelo Espírito Santo. Sabe, a gente não está fazendo jejum para obter santidade. Amém? A gente não está fazendo jejum para obter a santidade. Ela é o fim, mas não o propósito. Nós estamos fazendo jejum para quê? Mais Jesus. Certa vez os discípulos de João Batista chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, porque nós, discípulos de João Batista, jejuamos, os fariseus jejuam e os seus discípulos ainda não jejuam? Jesus respondeu: haverá um tempo, pode os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Haverá um dia que o noivo será tirado, então assim jejuarão. Então, quando nós jejuamos, nós estamos dizendo: saudades do noivo. Nós queremos mais Jesus. A motivação do jejum, o propósito do jejum é mais Jesus. Jesus, deu um trava-línguas aqui. O propósito do jejum é mais Jesus. E mais Jesus resulta em santidade. Sabe, eu falei quarta-feira passada, mas vou dar uma pincelada aqui. Nós, igreja brasileira, ou talvez mundial, nós temos uma visão muito mesquinha, aquém da palavra santidade. Achamos que santidade é ter um cabelo comprido, não corta o cabelo. Achamos que santidade tem igreja, não quero falar mal, mas que não pode raspar o pelo das axilas, porque é santo. Não trata a santidade com desdém, como algo hipócrita. Na verdade, santidade, como eu sempre falo, santidade não é ausência do pecado. Como assim, Moisés? Heresia, blasfêmia. Santidade não é ausência do pecado. Santidade é excesso Santidade é excesso do Espírito Santo. Não se trata de apenas se ausentar do pecado, mas se encher do Espírito. Não se trata apenas de se ausentar das trevas, mas se encher da luz de Cristo. E vimos também semana passada que essa vida com Deus, nós começamos já como santos. Isso aqui é a congregação dos santos. Amém? Nós somos santos. Já ouviu falar? Ninguém é santo. Não, nós somos santos. Somos separados. Estamos em Cristo. Amém? Isso é demais. Então dividimos essa série em 3 capítulos. Primeiro é sentar. Falamos semana passada sobre sentar. Como assim, Moisés? Sentar. Sentar com Cristo. Sentar com Cristo nas regiões celestiais. O primeiro capítulo falamos daquilo que não se trata do que nós fazemos, mas do que Ele fez primeiramente em nós. E Ele morreu por nós, e quando ressuscitou, levou consigo nós e fez-nos assentar com Cristo nas regiões celestiais. Então, primeira coisa, sente-se como um rei. E hoje nós vamos falar sobre ande como um rei. Ande como um filho, cresça como um filho. Amém? Então, de início, abra sua Bíblia em Jeremias. Vamos dar uma pincelada no que falamos semana passada. Jeremias 31, versículo 31. Isso aqui é demais, é poderoso demais. Isso aqui é anos e anos antes de Cristo, acho que 400 anos antes de Cristo. Diz assim Jeremias: estão chegando os dias, declara o Senhor. Quais dias? Quando farei uma nova aliança. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade
de Judá não será como a aliança. Olha só, repare nisso, essa aliança nova que o profeta Jeremias estava profetizando, não é como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Calma aí, que aliança é essa que Deus fez quando Deus tirou o povo do Egito? A aliança do faça e tenha, da aliança do obedeça e seja abençoado. E aqui a palavra de Deus diz que eles quebraram, e lá em Romanos diz que todos pecaram, que não há nenhum que busque a Deus, não há nenhum sequer, Romanos 3 diz, nenhum sequer que busque a Deus, que entenda a Deus, que corra e faça o bem, não há nenhum, todos se desviaram. Então todos nós quebramos aquela aliança de faça e tenha, obedeça e seja abençoado. Então aqui Deus fala, eu farei uma nova aliança e não é como essa. 33, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei, isso é poderoso demais, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Sabe, duas coisas mudaram aqui. Na antiga aliança nós éramos movidos pela pedra, pela letra. E a Bíblia fala que a letra mata. Que letra mata? Um dia me falaram que se eu lesse muito a Bíblia, eu ia morrer. Isso faz mal para mim. Sabe por quê? Entendimento errado. Quando a Bíblia fala em 2 Coríntios que a letra mata, ela está se referindo aos 10 mandamentos. A letra dos 10 mandamentos da aliança antiga mata. É meio confuso, nós sempre falamos sobre isso, porque é confuso. E quem aqui se sente edificado com a palavra do Evangelho? A pedra, a lei, ela simplesmente mata. Ela é boa, justa e santa. Mas ela não tem uma lei que produz justificação e vida dentro de você. Por isso que sempre quando você olha para si mesmo, por isso que sempre que você tenta ser santo por si mesmo, você se frustra e vive uma vida em autocondenação. Quem já experimentou isso aqui? Poucas pessoas. Eu já fui um desse. Eu olhava muito para dentro de mim e queria ser auto-justificado por mim mesmo. Eu queria ser bom porque eu queria ser bom. Sou eu. E eu sempre vivi uma vida em frustração. Me sentia frustrado comigo mesmo. Isso é um sentimento horrível, mas é isso que a lei causa dentro de nós. A Bíblia fala em 1 Coríntios 15 que a força do pecado é a lei, mesmo ela sendo boa, justa e santa. Por quê? Porque é somente mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes que somos pecadores. Sem lei, ok, mas quando a lei veio, Paulo fala, o pecado reviveu e eu morri. Paulo estava falando isso. Quando a lei veio, eu morri. Então essa lei que Deus deu primeiramente, não era verdadeiramente e eterna. Como assim, Moisés? Me explica isso direito. Deus deu a lei, a antiga aliança, sabe para quê? Para esvaziar todos os nossos recursos. Por quê? Porque Deus é onisciente, Ele já sabia que ninguém seria capaz de cumprir, a não ser Ele mesmo, quando se fez homem. Então, por que Ele deu? Para que todo homem necessite de um Salvador. E Cristo veio, e Ele trouxe essa nova aliança. E essa nova aliança, a lei, a pedra, foi substituída. Substituída pelo quê? Espírito. A antiga aliança eram movidos pela pedra, pela lei.
Mas agora na nova aliança somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E essa aliança é muito mais gloriosa. 2 Coríntios fala, se veio com tal glória a antiga aliança que trouxe condenação, e Moisés precisava colocar um véu para apagar um pouco o brilho, o esplendor da sua face, quanto mais essa nova aliança do Espírito que produz justificação. É muito mais glorioso. Sabe, talvez você sempre me veja pregando sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre a graça. Fala, não, isso é muito raso. Meu irmão, não é raso. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho do poder de Deus. Esse é o Evangelho que pode te salvar. Esse é o Evangelho que pode te libertar. Esse é o Evangelho que pode te curar. Você não é mais movido pela pedra, pela letra, pois a letra, mas o Espírito. Então você vai ser vivificado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então, quem cumpriu toda a lei em nosso lugar foi Cristo. E nós somos como alguém que recebe a nota só porque alguém colocou o nosso nome no trabalho. Quem já fez isso aqui? Eu já fiz muito isso na escola. Não fiz trabalho, coloca meu nome aí. Recebi a mesma nota, tirei 10. Cristo fez isso, por isso que nós necessitamos de Cristo. Paulo fala que ninguém se glorie em si mesmo, mas glorie-se em Cristo. Então a nossa glória não é como eu fui obediente, como eu estou fazendo esse jejum perfeitamente, como eu leio a Bíblia todos os dias, mas como Cristo me salvou. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa redenção, Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e estamos juntamente com Cristo, assentados com eles nas regiões celestiais. Amém? Diga um amém aí. Aleluia. Então nessa vida, nós começamos a partir da obra consumada de Cristo. Vou falar mais uma vez. Essa vida nós começamos a partir da obra consumada de Cristo. Sabe qual que é a grande estratégia do inimigo? Fazer você tentar conquistar aquilo que Cristo já conquistou. Sabe por quê? Porque se você tenta conquistar aquilo que Cristo já conquistou, você nunca vai conseguir conquistar. E você vai viver frustrado. E você vai viver uma vida mesquinha, miserável aqui na terra. Talvez você não vai perder a salvação. Vai viver com um fardo, um peso, um jugo dentro de si. E não vai conseguir viver a plenitude de vida que Cristo prometeu. Então essa é a estratégia do inimigo. Por quê? Porque ele não consegue mais tirar sua salvação. O que ele quer? Fazer você viver como um miserável aqui na terra. Então, primeira coisa, coloque isso no seu espírito, no seu coração. Nessa vida você já começa como assentado como um rei. Você já começa como um salvo. Quando você crê e confessa, é salvo. Aí o que o inimigo quer fazer? Você precisa conquistar essa salvação. Você não está entre céu e inferno. Se você crê, a Bíblia fala, estou falando da Bíblia, não é de mim mesmo não. A Bíblia fala que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Todo aquele que crê e confessar será salvo. Então nessa vida, quando você crê e recebe, salvo. Começa já como um príncipe, como um filho. Amém? Quantos estão felizes por causa disso? Então nós crentes, nós cristãos, somos uma nova raça. Sabe, Cristo morreu para separar para si um novo povo, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. E nesse povo, nesses santos separados, não há mais homem nem mulher, judeu nem grego, escravo nem livre. Todos nós somos um com Cristo. Então Deus separou uma raça eleita, Deus separou um povo eleito para si mesmo. Amém? Então quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Nós somos um povo diferente dessa terra. A Bíblia fala que nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos um ETzinho nesse mundo.
somos de outro mundo. Amém? Aleluia. Tá, Moisés, e então? Estamos assentados com Cristo. E isso para mim, eu me alimento disso todo dia. Nessa semana, 7 dias que passamos, eu só me alimentei disso. Mas e aí, Moisés? E agora? Agora, cresça e ande. O propósito é que cheguemos à maturidade. O propósito é que não sejamos mais como crianças na fé, mas que sejamos levados à plena unidade, à maturidade, atingindo a medida da estatura de Cristo, do varão perfeito, que é Cristo. Então olha só, não precisa abrir. Em Efésios 4:1 diz o quê? Vivam de acordo com a sua nova vocação que receberam. Efésios 4:1, vivam de acordo com a vocação que receberam. O que é isso? Agora viva essa vocação. Para que aconteceu tudo isso? Com um propósito. Filipenses 2:12, se você gosta de anotar, anote aí. Efésios 4:1, vivam de acordo com a sua nova vocação. Filipenses 2:2, ponham em ação a salvação de vocês. Como que está escrito? Ponham em ação a salvação de vocês. 1 Pedro 2:2, cresçam para a salvação. Então, viva, ande e cresça para a salvação. Você tem um Espírito dentro de você agora. Amém? Você é um com Cristo agora. Aleluia. Abra sua Bíblia em 1 João. João 2:3. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Mas que mandamentos é esse, Moisés? É os 10 mandamentos? Os mandamentos, a própria carta de 1 João diz que o mandamento é esse: crer em Jesus e amar o próximo. Aquele que diz, 4, eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Isso é forte demais. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. O propósito é que venhamos ser aperfeiçoados nessa realidade. Vocês estão me entendendo? O propósito, sim, é que estamos em Cristo nas regiões celestiais, mas o propósito é que cresçamos nisso, que sejamos aperfeiçoados nisso. A Bíblia fala aí, não se amoldem ao padrão deste mundo. E o que crente tem feito hoje é se amoldado ao padrão do mundo. E não ao padrão celestial, e não ao padrão da Bíblia. A Bíblia fala que todos os enfermos que eram levados a Jesus, agora eu fiquei com o jejum, para Jesus eram curados. Todos, no grego e no hebraico é todos, não tinha um que não saía curado. Porém nós crentes, estamos com uma fé bem pequena, menor que o grão de mostarda. Não, é assim mesmo, acontece. Não se conforme. Não se conforme com o padrão deste mundo. Eu estou errado, mas a Bíblia está certa. Paulo fala, seja feito todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então se a Bíblia fala que pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados, eu preciso tomar isso para mim. Olha só, aprendi uma coisa, vou compartilhar com você uma chave. A Bíblia fala em Isaías 53, que pelas pisaduras deles nós fomos sarados. Foi algo que já aconteceu, certo? As pisaduras, o sacrifício, a crucificação já aconteceu, certo? E porque hoje existem cristãos
que estão feridos e doentes. Por quê? Nós precisamos tomar isso. Nós precisamos tomar isso, tomar no reino invisível e trazer para o mundo visível. Aprenda isso. Existem coisas, realidades que estão em você, porém no mundo espiritual. O que você precisa fazer? Trazer Ele. O que Jesus te ensinou a orar? Venha a nós o teu, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Nós estamos no terceiro céu com Cristo. É mistério. É loucura, não tem muito o que explicar, é loucura. Nós estamos com Cristo assentados no terceiro céu, porém estamos aqui também. E o que precisamos fazer? Trazer essa realidade aqui e agora. Amém? Amém? Glória a Deus. Desta forma sabemos que estamos nele. Versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Nós precisamos andar como Jesus. O propósito é sermos iguais a Jesus. Sabe, nós precisamos começar a aprender a amar como Jesus amou. Sabe de uma coisa que o Espírito Santo tem me incomodado demais para falar para a igreja? Que nós precisamos aprender a amar a Deus como Cristo amava, como Cristo ama. Sabe, Deus quer uma noiva apaixonada, não uma noiva relaxada. Sabe, Cristo quer uma noiva que se apronta, que se arruma, que se enfeita, e não uma noiva relaxada, impura, prostituta. Sabe, olha só que eu vou falar agora para você. Cristo, Ele vai se casar com uma noiva madura. Mas ultimamente a igreja tem sido uma menininha que ainda nem tem seios. Eu não estou falando dessa igreja, incluindo a igreja. Jesus não vai casar com as noivas, é a noiva. Então Jesus quer casar com a noiva madura, inteira, completa, formada. E a igreja ultimamente tem sido como uma menininha que fica na frente do espelho colocando papel higiênico nos seios. O propósito é sermos igual a Cristo. O que é santidade, Moisés? Ser igual a Cristo. Aleluia, abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos ler Bíblia hoje. Sabe, mais paixão. Sabe, tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós preparamos, meu irmão, é por amor a Jesus e por amor a você. Sabe, se as meninas, elas sempre estão limpando aqui, é por amor a Jesus e por amor a você. Sabe, amor gera amor, o Espírito está dentro de você, e às vezes você está extinguindo, apagando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo. Como? Não se relacionando. Por quê? Porque o Espírito Santo é real. Toca na pessoa que está do seu lado, só dá um toque aí. É real? Não precisa falar, mas é real isso? O Espírito Santo é mais real. Sabe, Ele está dentro de você. Qual foi a última vez que você não pegou a sua Bíblia lá do fundo da gaveta, que já está até com fungos, e não leu ela, não anotou, não escreveu, não buscou entender? Qual foi essa última vez? Talvez um jejum de 21 dias, onde estamos despertando a saudade do noivo. Talvez você fale, eu não preciso de jejum. Então mais paixão por Jesus, mais paixão pelo noivo. Aleluia, Jesus tem saudade de você. Jesus não está olhando para os seus pecados e falando, se afasta de mim. Mas às vezes você está olhando para o seu pecado e está falando para Jesus, afasta-te de mim porque eu sou um pecador, como Pedro falou.
Mas não se trata do seu pecado. O seu pecado ele já resolveu na cruz. Vou falar de novo, o seu pecado ele já resolveu na cruz. Ele já resolveu na cruz. Amém? Desculpa, volta lá em Hebreus. Ou, quer dizer, Hebreus não, Jeremias. Vamos ler mais, o resto, né? Olha só para confirmar aqui. 31. 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles conhecerão, desde o menor até o maior. Diz o Senhor: porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então você está se afastando de Deus por causa dos seus pecados, mas Deus afirma que dos seus pecados Ele não se lembra mais, e que Ele apagou. Uma coisa é certa, Deus é fiel à sua palavra. Se Deus fala que não se lembra mais do seu pecado, seria injusto Ele mesmo se lembrar do seu pecado, porque Ele mesmo diz: essa nova aliança não é feita por um intermediador de homens, mas o intermediador dessa nova aliança é Cristo. Então Deus quer se relacionar com você da mesma intensidade que Ele se relaciona com Cristo. Amém? Hebreus capítulo 10, verso 14. Todos acharam? Qualquer coisa acompanha aqui no telão. Porque por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E esse processo de santificação, talvez nós temos uma visão, como eu disse, bem... Você precisa ser santificado. Nossa, santificação, meu Deus do céu. Meu irmão, santificação é se tornar mais parecido com Cristo. Santificação é ter mais do Espírito dentro de nós. Aleluia. Olha só, você não pode ser mais justo, mas você pode se tornar mais santo. Pegou essa, anotou? Guardou no coração? Você não pode se tornar mais justo. Por quê? Porque por meio de um único sacrifício Ele justificou. Todos nós somos igualmente justos, mas você pode se tornar mais santo. E primeiro ponto para a santificação, Efésios capítulo 4, versículo 22. Primeiro ponto. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Segura aí. Simples. Tem alguma confusão nisso? A Bíblia fala, quanto à antiga maneira de vocês viver, qual maneira de vocês viver? Aquela velha vida, de quando ainda você não tinha nascido de novo. Quanto a essa antiga maneira de vocês viver, na imoralidade, na prostituição, enfim... Vocês foram ensinados a despir-se desse velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Simples. Você quer mais de Jesus? Tira aquilo que não convém mais para a nova criatura. Sabe, tem coisa que não convém mais. É o exemplo que eu dei, parece bem chulo, mas é compreensível. Cachorro late, gato mia. Não dá para eu pregar santidade para algum ímpio. O que é pregar santidade para um ímpio? Tentar ensinar um gato a latir.
Mas agora, se Deus te fez um cachorro, não é cachorro que Ele te fez, filho de Deus. Mas agora late. Não adianta, vai ficar querendo miar. Não convém. O que Paulo fala para os coríntios que estavam vivendo em imoralidade sexual? Meus irmãos, vocês são um templo do Espírito Santo. Se vocês são um templo do Espírito Santo, vocês são membro do corpo de Cristo. Tomarei o membro do corpo de Cristo e me unirei a uma prostituta? Olha só esse mistério. O que Paulo fez? Ele falou, não adulterarás? Ele citou a pedra, a lei? O que ele falou? O Espírito habita em vocês. A antiga lei era pela pedra, a nova é pelo Espírito. Então ele citou, o Espírito habita dentro de vocês. Vocês são um templo do Espírito Santo. Então vivam, honrem isso. Sabe, ontem eu vi um pastor falando uma coisa que, meu Deus, queimou no meu coração. Ele falou que, tentar lembrar, sabe, é de graça, não custa nada. Tudo isso que nós estamos falando da salvação não custa nada, custou para Ele. Mas vale, o valor que isso tem, não tem preço. Você não tem que pagar, Ele pagou, mas isso que Ele pagou foi em alto preço. Então isso tem valor para mim. Ele morreu por mim, então eu viverei para Ele. Ele morreu por você, então viva por Ele. Esse amor nos constrange, de forma que um morreu logo em seguida, todos morreram também. Então quanto mais eu cresço na graça, quanto mais eu cresço nisso, mais eu quero me entregar para Jesus. Aleluia, quantos estão felizes aqui? Aleluia. Então, tira isso, despir-se do velho homem. Agora 23. A serem renovados no modo de pensar. O que Romanos 2,12 fala? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Eu não posso mais viver como eu vivia antes, mas agora a minha mentalidade tem que ser renovada no padrão celestial. A Bíblia afirma que nós temos a mente de Cristo, para que possamos entender aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e mente nenhuma imaginou. E então, quanto mais eu entendo essas coisas, isso gera em mim transformação, a metanoia. E a serem revestidos, e a revestir-se do novo homem. Vou falar um mistério aqui para você agora. A cruz tem mais a ver com fazer algo do que deixar de fazer algo. Santidade tem mais a ver do que começar a fazer algo do que deixar de fazer algo. Eu vou falar mais uma vez que talvez você não entendeu. A cruz tem mais a ver com começar a fazer algo do que deixar de fazer algo. Quando Cristo tomou a sua cruz, Ele não estava deixando de fazer algo, Ele estava começando a fazer algo. Então sabe qual que é o grande engano da igreja? Nós achamos que santidade, tomar a cruz e seguir Jesus, é virar um tatu e se enfiar dentro da terra e não existir. E isso não é santidade, isso é medo, isso é timidez. Peguei forte agora, né? Vamos lá. Amo vocês, viu? Glória a Deus, eu te amo. Mas tem mais a ver com começar a fazer algo. A cruz foi a obra de Cristo. A cruz de Cristo não foi se esconder. A cruz de Cristo não foi começar a fazer algo. E essa foi a glória de Cristo. Então nesse versículo nós vemos o quê? Que nós somos ensinados a despir.
Mas não é só despir, é se revestir do novo. Olha só essa chave aqui para você. Quando você só se despir-se, não sei a palavra. Quando você só pega o despir-se do velho homem e não se reveste do novo, você volta ao velho. Sabe por que talvez às vezes você não consegue ter essa vida constante com Deus? Porque você só pensa em despir-se do velho homem e não a se revestir do novo homem. A glória do evangelho não está em despir-se do velho, mas em se revestir do novo. Sim. A glória não é apenas um novo comportamento. Olha só, o crente que ele fumava, agora não fuma mais. Oh, aleluia, glória a Deus. E aí? E aí? Isso não é cristianismo. O cristianismo é muito mais. O evangelho é muito mais. Paulo, vamos falar de Paulo. Paulo se despiu do velho homem, parou de perseguir a igreja. Mas e aí? Só parou de perseguir? Ele começou a ser perseguido. Então, se você parou de fumar, glória a Deus, eu também parei. Mas não é sobre isso. Isso é a cerejinha do bolo. O evangelho é glória. O evangelho é poder. Sabe, o Espírito Santo quer derramar dons sobre a igreja. O Espírito Santo quer derramar dons sobre a igreja. Ele quer levantar ministérios. Sabe, eu preciso ir rápido. Já são... Outro dia, glória a Deus. Vamos terminar a pregação, vamos focar, amém. Aleluia, mas Deus quer derramar dom sobre a sua vida, amém. Aleluia. Então se reveste, vamos lá, vamos terminar esse versículo 24. E a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Como se encher então do Espírito desse novo homem? Como? O que eu faço, Moisés? Eu quero me revestir agora desse novo. Eu não quero apenas me ausentar do pecado. Mas o que eu faço agora para se encher? Primeiro, se encha do Espírito. O Espírito é aquilo que move a nova aliança. O Espírito está dentro de você, como Jeremias 31 falou. Porei a minha lei e escreverei em seu coração. O que isso quer dizer? Porei o meu Espírito dentro deles. Então você tem o Espírito. Então agora se enche. Efésios fala, enchei-vos do Espírito. Então se você não se enche do Espírito, será difícil. Então se encha do Espírito, porque não se trata do seu dom, não se trata da sua capacidade, não se trata do seu desempenho, da sua performance, mas se trata do Espírito Santo em nós. É toda a glória para Ele, amém? Não é como você fala bonito, não é como você age bonito, é sobre o Espírito Santo. Então se glorie nele, amém? Segundo, está anotando aí? Primeiro, se encha do Espírito. Segundo, se encha da palavra. Bíblia, meu irmão. Você não lê Bíblia, você é enganado facilmente. Você não tem raiz. E alguém sem raiz é vulnerável a setas malignas. Agora, quem tem a raiz, a palavra alicerçada no seu coração, enraizada no seu coração, meu irmão, pode vir chuva, pode vir tempestade, pode alagar os rios, mas a nossa casa está na rocha. Amém? Então, meu irmão, tanto aquele que não lê palavra, quanto aquele que lê a palavra, vão passar por luta, tribulação, chuva, tempestade. A diferença é quem permanece e quem não permanece. Então, 3, comunhão com os irmãos. Parece nada a ver, né? Mas comunhão com os irmãos. Quer se encher, se revestir desse novo homem? Comunhão com os irmãos. Não existe membro fora do corpo.
Um verdadeiro cristão não vive sozinho. Nem Jesus viveu sozinho. O próprio Deus, quando veio, pegou logo 12 mais uma multidão para seguir Ele. Então Deus te chamou para você ser um com os seus irmãos. Quer cura, quer libertação, quer viver cheio do Espírito Santo, quer viver em milagres, em profecias, viva em união com os seus irmãos. Amém? Pegou esses 3 tópicos? Sobre esse terceiro nós vamos falar um pouco semana que vem. Aleluia, deixa eu correr aqui. Colossenses 3. Eu juro que eu queria ser rápido hoje. Queria só dar uma pincelada para a gente fazer uma ministração no final. Mas vamos fazer uma ministração no final. Nós vamos orar por você. E você vai receber algo de Deus. Bom, Colossenses 3 diz o quê? Versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo... Olha como o evangelho é poderoso. Já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Meu irmão, quando eu aprendi que eu estou em Cristo e que eu ressuscitei com Cristo, nada mais me para. Pode vir endemoniado, pode vir centro de macumba, se levanta para cair. Por quê? Porque eu sou poderoso? Estou em Cristo, meu irmão. Irmão, crente com medo de mandinga, com medo... Nem vem falar para mim. Senão já vai levar um charabacanta. Meu irmão, não tem obra de feitiçaria para atingir o corpo de Cristo. Cristo é todo poderoso. E nós, olha o que a palavra de Deus diz. Nós, por estarmos em Cristo, recebemos também toda a plenitude. Esse é o poder. Vamos preparar uma vigília. Hoje é um culto mais tradicional. Então busquem isso. 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Uma chave para te permanecer, para você ficar firme na rocha. Pensamento nas coisas do alto. Tudo, a psicologia fala que tudo começa no pensamento. E a Bíblia fala que para nós pensarmos nas coisas de Deus. Por quê? Porque também somos aquilo que pensamos, somos aquilo que cremos. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados em glória com Ele. O fim de tudo isso não se trata apenas de abnegação. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui agora tem um fim, tem um propósito e tem uma motivação. E que motivação é essa? De uma certeza nós temos: passaremos toda a eternidade com Ele. Uma esperança nós temos e nada pode tirar isso, que um dia nós veremos Ele. Um dia nós veremos Ele, seremos transformados segundo a sua imagem e semelhança. Sabe, meu irmão, galardão não se trata de uma mansão no céu. Galardão se trata de mais da presença de Deus. Se você não gosta do Espírito Santo, se você não gosta de buscar Jesus, eu não sei o que você quer fazer no céu. O propósito, o fim de todas as coisas é encontrarmos com Cristo. Aleluia! Diga um aleluia aí. Aleluia. Último versículo, vai, que eu passei um pouco do horário. Filipenses. O grupo de louvor pode até subir. Filipenses capítulo 3, versículo 7.
Esse deve ser o nosso sentimento para buscarmos a santidade. Acharam? Diga amém. Quem achou? Amém? Meu Deus do céu. Misericórdia. Amém, irmãos? Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa do quê? Olhando para Cristo, eu considero tudo como perda. 8. Mais do que isso, mais do que considerar como perda, mais do que isso, considero tudo como perda, comparando com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Todas as coisas significa o quê? Todas as coisas. Então, meu irmão, você deve gerar, o Espírito deve gerar dentro de você um sentimento de que, diante de Jesus, se comparando com Jesus, nada presta. O que Paulo falou aqui? Não que um carro não tem valor, não que um casamento não tem valor, mas comparando o casamento, um carro, com Jesus. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo. Olha só, santidade é conhecer Jesus e ser encontrado em Jesus. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Mais uma vez, nada sobre a tua justiça, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, santidade é glória. Santidade não é apenas deixar os velhos hábitos, mas santidade é glória. E o Espírito Santo quer gerar glória em você. A Bíblia fala que aqueles que estão sendo transformados, segundo o Espírito, estão sendo transformados de glória em glória. Deu para pegar hoje? Se coloque de pé então no seu lugar. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você.